Então, boa noite, pessoal. Está começando o encontro de apresentação do curso Produção Audiovisual na Prática e também do programa profissionalizante de produção da ABC, curso de cinema. Eu sou o instrutor Rodrigo Modernese, do curso de produção, e a gente está aqui junto com o Afonso Beato, que é presidente, né, que é diretor-geral da ABC Diretor de Curso de ensino. Cinema, diretor de ensino da ABC Curso de Cinema. O Afonso vai falar aqui algumas palavras, eu creio que explicando essa formação profissionalizante em cinema de produção, tá bom? Tá bom. Então, gente, olha só, obrigado, Rodrigo. Muito gentil. O, o, o que eu quero dizer para vocês é que no ano passado nós começamos esses programas profissionalizantes. Nós fizemos direção, cinematografia, agora ampliamos para produção, pós-produção e arte. Então, esses programas, eles têm dois viés que são, a nosso ver, e por isso que nós fomos elaborando, para vocês todos, que é o seguinte: um é um viés de desconto, entende? Vocês teriam, quando entrando nesse programa, a possibilidade de ter um desconto de 40% em relação aos preços dos cursos avulsos. Então, é um pacote, mas você tem um desconto muito maior. E o segundo é que, como vocês vão ter três cursos, aliás, são quatro, mas três principalmente, formatando projetos para editar do audiovisual, é um. A produção audiovisual na prática, que é dado pelo Rodrigo aqui com vocês, é um encontro de outro. E depois a arte do pitching, que é muito importante, porque é um programa que mostra como você apresenta teus projetos para os produtores, enfim, convence as pessoas. E nós damos como bônus um outro curso que eu acho muito importante, que é a sua carreira no audiovisual, que é dada pela Denise Garrido, que foi uma ex-diretora de produção da TV Globo, do Projac, uma pessoa que conhece muito carreira e desenho de carreira, ela fala de tudo isso, isso é dado nesse pacote. Então, é para apresentar isso. O fato de vocês terem o programa profissionalizante, vocês têm um certificado mais completo. Não é cada curso desses, como o Rodrigo vai dar agora, você tem um certificado, mas o programa te dá um certificado mais complexo e mais completo. E isso favorece você se você quiser entrar com um pedido de DRT, não é, que é a certificação profissional junto ao Ministério do Trabalho. Então, o que acontece? Eu quero deixar claro que não é fazendo o curso, que o programa, que você vai ter o DRT. O que ele é um caminho mais fácil para nós entregarmos esse certificado, vocês entregarem o certificado para os sindicatos, no caso do Rio, o STIC, em São Paulo, o Sindicine, e esses sindicatos apresentam o caso de vocês para a Delegacia Regional de Trabalho. Mas isso é importante. Entende? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês falam com a secretaria, com a menina lá, com a Luana do atendimento, e a gente pode ajudar em qualquer sentido. Mas é isso, só isso, apresentar, viu? Agradeço, entende, a vocês, o tempo, e a você, Rodrigo, muito gentil. Continua com o pessoal que está aí, tá? Um Tá legal, abraço, boa Afonso. noite a todos. Tchau. Tá joia. Obrigado, Afonso. Então, pessoal, essa foi a apresentação do Afonso, né? Afonso Beato, que é diretor de ensino aqui da ABC Curso de Cinema, para explicar qual o objetivo dessa formação profissionalizante em produção, né? Caso vocês tenham qualquer dúvida, conforme ele falou, o ideal é entrar em contato com a secretaria. Algumas perguntas eu posso responder, outras não, porque já diz respeito aos outros cursos que estão integrados, né? Nessa formação profissionalizante. E o objetivo do encontro de hoje é a apresentação do curso Produção Audiovisual na Prática, que eu sou professor, tá? E
A ideia é passar para vocês um resumo do que vai ser ensinado, né? E para que vocês tenham um primeiro contato também com o professor, tirem dúvidas, façam perguntas. Então, a qualquer momento da minha apresentação, vocês podem. Existe aqui no Teams, não sei se todo mundo conhece, um recurso de levantar a mão, ó, tá vendo? Dá para levantar uma mão aqui, fica no menu superior aqui, né, da plataforma. Você levanta a mão, eu vou ver aqui imediatamente, aí eu vou fazer uma pausa e abro para pergunta, para dúvida ou para questão. É importante que vocês perguntem, porque um dos motivos do encontro de hoje é tirar dúvidas, né? Então, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre questões práticas do curso, sobre questões teóricas, qualquer questão, vocês coloquem a dúvida para que eu possa responder, certo? Combinado? Muito bem, são 7h08, né? Eu vou começar a apresentação, aí conforme as pessoas vão chegando, a gente vai agregando mais participantes, tá bom? Bom, inicialmente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida inicial, assim, de cara? Teria já alguma dúvida na cabeça ou não? Então não tem, né? Tá legal, vamos lá. Então eu vou começar com uma apresentação minha, pra vocês saberem quem é, afinal de contas, o professor que dá essas aulas de produção audiovisual na prática. Bom, eu sou formado. Primeiro a parte acadêmica, né? Eu sou formado em filosofia pela PUC do Rio. Eu já estava fazendo um mestrado em filosofia. Mas a minha paixão, na verdade, é o cinema. Sempre foi o cinema. Então eu tive a oportunidade de morar na França e fui morar na França e lá eu me matriculei em outra graduação, dessa vez na Universidade de Paris 3, que é a Sorbonne, Nova Sorbonne. E lá eu fiz um curso de cinema, uma formação em cinema, que era um curso bastante teórico, bastante forte em linguagem cinematográfica, história do cinema. Então, eu tive aula com professores que escrevem livros sobre análise de filmes, sobre história do cinema, como Jacques Aumont, Michel Chion, Alain Bergalá. Não sei se vocês já ouviram falar nesses nomes, tem inclusive livros traduzidos em português, né? Né, já ouviu falar, né? Mateus já. Então, tive aula com Jacques Aumont, Michel Chion, Alain Bergalá e tal. Então, eles eram também críticos da revista Cahiers do Cinema, né? Então, eu tive uma formação sólida em teoria cinematográfica e história do cinema. Ao mesmo tempo, nessa época, eu queria ser editor de vídeo, montador de cinema. Então, eu comecei a fazer estágios na França, fiz estágios numa produtora de TV a cabo, depois fiz estágio numa produtora de cinema, a Dubois, que estava produzindo. Eles tinham produzido Asterix, um filme sobre Asterix, depois produziram um filme do Polanski, A Nona Porta, do Polanski. E eu participei como estagiário da pós-produção desse filme. Eu voltei para o Brasil em 2000 e comecei a trabalhar em, em, em audiovisual, primeiro como editor mesmo, tá? Eu sabia utilizar o Avid, que era o primeiro programa de edição, fiquei utilizando, trabalhando por saber manipular o Avid, isso me deu entrada para trabalhos, né? Mas eu comecei a migrar também e a trabalhar com produção e com direção. Então, fiquei trabalhando tenho trabalhado desde 2000 até agora como assistente de produção, de direção. Tive uma produtora de audiovisual durante 6 anos, com uma sócia que era uma jornalista que saiu da Globo. A gente fazia filmes educacionais e filmes institucionais também. E nessa empresa eu era produtor executivo e produtor também. Aí, eventualmente, eu fazia direção e fazia edição também de alguns filmes, né? Então, paralelamente a isso, a parte profissional, eu segui também a parte acadêmica. Então, eu fiz um mestrado na UERJ, mestrado em arte, com ênfase em audiovisual, e fiz um doutorado também na UERJ em arte, departamento de arte, com ênfase em audiovisual, né? Hoje em dia, bom, eu comecei a dar aula de cinema em 2006, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Lá eu dava uma disciplina de análise fílmica. Depois eu dei aula no Senac durante 7 anos de edição de vídeo. E atualmente eu sou professor aqui da ABC, do curso de produção, mas também da faixa. Lá eu tenho uma disciplina de produção audiovisual, tá?
Eu fui diretor de um programa de TV na Record, o Rio de Prêmios. Não sei se vocês já ouviram falar em Rio de Prêmios. É um programa bastante trash, né, da televisão brasileira, mas que me deu uma experiência de produção muito bacana. Lá eu era diretor, mas a minha equipe de produção era muito pequena. Então eu era diretor e também era produtor, porque a gente tinha que fazer as duas coisas, né? E durante um ano era diretor de externas. Então a gente saía para entregar os prêmios para os ganhadores e era eu que dirigia essa entrega do apresentador com os ganhadores. E era tudo muito rápido, televisão é muito rápido, você tem que ser ágil, né? Então me deu muita agilidade de produção essa experiência na Record. Bom, a minha apresentação é essa, né? Essa é a minha experiência de trabalho profissional na área e também minha formação acadêmica, né? Eu gostaria agora de ouvir vocês. A gente tem aqui Matheus e a Renata, não é isso? De saber se vocês têm. Bom, primeiro é importante dizer que o curso não tem nenhum tipo de pré-requisito, tá, pessoal? Esse curso ele pode ser feito por qualquer pessoa que conheça ou não produção audiovisual e também pode ser feito por pessoas que já conhecem audiovisual e querem aperfeiçoar ou formalizar o seu conhecimento sobre produção, tá? Mas eu gostaria de saber de vocês que estão aqui, se vocês têm algum conhecimento de produção, se vocês já tiveram algum contato com produção ou não, né? Então, vamos lá. Matheus, você poderia dizer, por favor? Opa, Rodrigo. É, então, eu, na verdade, sou da área de câmera. Eu sou formado em cinema pela PUC, também cursei UF há algum tempo. Terminei meu mestrado agora, eu pesquiso cinema grego. E aí, bem, eu fiz curso do Afonso, fiz curso de iluminação. A minha área é fotografia, só que como eu acabei meu mestrado agora, eu era bolsista e tal, estou voltando a trabalhar agora. E eu tenho visto uma demanda muito grande por produção. Eu tenho duas amigas que não são de cinema. As duas jornalistas, na verdade. Uma agora é produtora da Cazé TV e a outra era produtora de publicidade e agora foi cobrir as Olimpíadas. Então, são pessoas que não tinham nenhuma formação, mas que descobriram um trabalho na área de produção e eu vi que tinha bastante demanda. Então, por isso que eu decidi me especializar por uma questão de trabalho mesmo. Talvez não seja a minha área de maior interesse, mas por uma questão de demanda eu queria me especializar mais em produção para tentar ingressar no mercado por esse lado. Porque fiquei muito restrito à carreira acadêmica, agora eu queria voltar a trabalhar na prática. Né? É mais ou menos isso. Legal, Matheus. Obrigado pela sua apresentação. Interessante esse equilíbrio que você está buscando criar entre a parte acadêmica e a parte de trabalhos práticos, né? Hum. Eu acho bacana isso. Eu acho que um profissional de cinema que tem uma formação acadêmica, ele é um melhor profissional de cinema do que aquele que não tem, né? A gente tem uma visão mais crítica, né? Uma visão mais refinada, mais elaborada. A gente acaba conhecendo a história do cinema, né? Que mal ou bem ajuda a gente a saber distinguir, enfim, do ponto de vista estético, o que é bom e o que não é também, né? Então, bacana, parabéns pela sua trajetória, né? E o Matheus falou uma coisa interessante, realmente tem muita demanda para produção, né? Existe uma demanda grande para profissionais de produção e sempre foi assim, né? Eu acho que produção é uma porta de entrada boa para quem quiser ingressar no audiovisual. Tem sempre muita gente querendo, pedindo assistente de produção e querendo pessoas para produzir. E quem trabalha em produção não necessariamente é formado em cinema, né? Como você viu, tem gente formada em comunicação, em jornalismo, e diversas áreas, até em história, geografia, direito, vai fazer produção, né? Mas bacana, acho que o curso pode ajudar muito você a formalizar esse conhecimento e sair na frente para o mercado de trabalho, sabe? Porque eu vou passar para vocês uma base muito formal e organizada de como funciona a produção de um filme de ficção, tá? A gente vai trabalhar filme de ficção. O documentário ele tem algumas coisas que são parecidas com a produção da ficção e outras coisas são diferentes. Na verdade, a produção de um filme de ficção é mais complexa do que a produção, a princípio, do que a de um documentário, né? Envolve mais equipes, mais pessoas, mais dinheiro, né? Então é mais complexa. Então, sim, o curso ele é bastante adequado para você,
tá? Para fazer esse ingresso na área de audiovisual. E já conhecendo fotografia, então, é melhor ainda, porque aí você já tem um conhecimento ainda de um outro departamento, né? O produtor, quem trabalha em produtor, ele é um generalista, né? A gente acaba tendo que saber um pouco de todas as áreas. A gente tem que saber um pouco de fotografia, um pouco de som, um pouco de figurino, um pouco de arte. E quanto mais a gente souber, melhor. Por quê? Porque a gente vai estar sempre conversando com o diretor da outra área. A gente vai estar sempre conversando com o chefe de departamento de uma outra área, seja de fotografia, seja de figurino, seja de direção de arte. A gente vai estar sempre conversando e é bom que a gente conheça os termos técnicos, né? Que a gente saiba a linguagem, que a gente saiba o que é bom, o que que não é, o que que é bom, o que que não é, o que que funciona, o que que não funciona, até para poder negociar as listas de produção de cada departamento, que é uma coisa que eu falo bastante nas aulas, assim, como que o nosso departamento de produção conversa com os outros, como é que a gente avalia uma lista de produção que vem de um outro departamento, né? Isso faz parte dos conteúdos do curso. Mas bacana, Matheus, obrigado. Agora, Renata, você poderia se apresentar, Renata, e falar se você tem algum Claro. contato com audiovisual? Gente, só desculpa interromper, mas tem gente na sala de espera que não tô conseguindo admitir. Pois é, Paloma, né? Isso, só avisando. Acabei de Desculpa interromper. admitir, desculpa. Conseguiu? Consegui. Raíssa, Tá meio travando, mas acho que vai. deve ser alguma coisa do link dela, né? Alguma coisa assim, né? Se ela... Tem sempre uma coisinha técnica, Às vezes é a mas internet, a instabilidade da internet da pessoa que faz isso vamos, acontecer. vamos esperar que ela consiga, né? Mas então, Renata, por favor, faça a sua apresentação aqui pra gente. Então, boa noite, Rodrigo, boa noite, Matheus, boa noite, Raíssa. A minha formação acadêmica, como o Rodrigo estava falando, não tem nada a ver com audiovisual, é direito, né? Eu sou formada há 24 anos e nunca trabalhei como advogada, porque isso não era a minha intenção, era fazer concurso, enfim. Aí, com as estradas da vida, eu fui para uma área financeira e, após a pandemia, eu fiquei sem emprego, né? Eu me divorciei, perdi minha mãe, enfim. E para retornar agora, também já com a minha idade, porque a gente trabalha num país, né, em que você, depois de uma certa idade, você é excluído com esses robôs hoje de inteligência artificial, de qualquer processo seletivo, você não consegue nem se apresentar para muita gente. Eu comecei a fazer transporte. Peguei meu carro, me cooperativei e lá eu conheci o audiovisual. Como? A gente trabalha para produtoras, a gente trabalha para a Globo, presta serviço, né? E eu, ano passado, em dezembro, entrei na produção de um filme que estava sendo gravado, não sei se vocês já ouviram falar, da Clélia Bessa, que é Tenho Câncer. E eu levava a diretora geral, Rosane Schwartzman, e a diretora de arte, a Fabi Igrejas. E havia dias que a produtora lá do filme, que é a Mariá, ela me pedia para ficar à disposição. Então, eu ficava lá no set. E aí eu pude começar a ter esse contato com o audiovisual, com o que é o cinema. Terminaram as filmagens, entramos esse ano. Eu fui colocada para ficar com o DPA, que é o Detetive do Prédio Azul, que é filmado ali no Rio Centro. E no DPA, eu fiquei com a equipe de arte. Então, eu levava todos os dias, porque terminou agora final de junho, a assistente de arte, né? E ela que me falou do curso, ela fez o curso com vocês e falou, Rê, eu acho que não tem nada a ver você ficar como, né, motorista, eu acho que você pode tentar a carreira no audiovisual. Se você gosta, vai lá, corre atrás e faz. Foi aí que eu entrei em contato com a Luana, né, com a ABC Cinema, e falei, cara, que área que eu vou, né, me direcionar? Arte eu já sabia que não era. Direção também não. E aí, muita conversa, eu fui para a produção, justamente também pelo que o Rodrigo falou. Eu acho que é o coração assim de um set, é a produção. Você tem que saber um pouco de tudo, você tem que aprender um pouco de cada área e ali você vai, né, fazendo aquele tecido de... Como é que eu vou falar? Não é
não é de conhecimento, né? De aprendizado, vamos dizer assim. Então é isso que eu estou buscando através desse curso. Não sei se eu vou conseguir me empregar logo, não estou visualizando isso, estou visualizando me profissionalizar e poder ter uma chance. Porque o que eu faço atualmente, que é trabalhar na cooperativa como motorista, é uma coisa que eu não quero mais fazer para minha vida, né? Então, vamos tentar aí uma nova área, porque assim, também não significa que eu vá fazer o curso e será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Mas eu estou muito esperançosa. Pelo que eu vejo dentro de uma produção, eu sei que não é o melhor dos mundos, tem muita briga, tem muito aborrecimento, tem muita picuinha. Eu peguei uma equipe de arte, que é diretora de arte, é muito, muito, muito complicada, mal vista até lá dentro, mas assim, é uma pessoa competente. Então ninguém quer saber isso, a pessoa quer você assinando lá o teu nome, porque você sabe o que você está fazendo. Então isso aí foi uma das minhas inspirações, porque quando eu a conheci, eu pude tirar a minha conclusão de o que falam dela lá e o que a pessoa é dentro ali da arte, né? Então vamos lá. É isso, mais ou menos. Tá legal, Renata. Obrigado pela sua apresentação. Vou comentar algumas coisas. Primeiro, sim, vir do direito não tem problema nenhum, é até bom, né? E tendo passado por uma parte financeira, melhor ainda, porque dentro da produção tem uma área que é essencialmente financeira. Produção não é só dinheiro, né? Você até já deve saber isso, mas tem uma parte que é dinheiro, né? E para isso a gente tem alguns especialistas. Tem o controle financeiro, tem o contador que faz essa parte do dinheiro mesmo, né? Mas a produção, um produtor, ele está entre a questão do dinheiro, do financiamento e a questão da produção da obra ela mesma, né? De fazer o melhor produto possível com aquele dinheiro que a gente tem disponível. Então, uma das tensões e um dos dramas que vive um produtor é isso. Eu tenho um dinheiro fixo, eu quero fazer o melhor filme possível. Como fazer o melhor filme com o dinheiro que eu tenho? Esse é um dos dramas da produção. Tem uma das aulas que eu comento sobre isso, sobre como tentar fazer da melhor maneira com o que a gente tem, né? A, a questão de ter ficado com o transporte é interessante, porque transporte é uma coisa essencial para a produção, né? Transporte com eficiência e com pontualidade, né? Que são duas coisas que a gente tem que ter muito em produção, tem que ser eficiente e tem que ser eficiente dentro do prazo que está estipulado, dentro do horário, né? Dentro do prazo. E achei bom você já ter tido contato com pessoas do audiovisual, porque muitas vezes um trabalho pode surgir daí. Uma pessoa que te conhece, sabe que você é competente fazendo o que você está fazendo, você tendo uma formação a mais, pode te chamar para uma outra função. Isso acontece, tá? Tem até na Conspiração Filmes, tem um exemplo de um rapaz lá ele era justamente isso, era motorista de uma van lá e entrou para a equipe de produção. E conseguiu sucesso dentro da equipe de produção. Então, essa sua trajetória não é inédita para o cinema. Você não vai estar fazendo. É uma coisa ótima, mas você não vai estar fazendo nada que ninguém já fez antes também, sabe? Isso acontece. E é uma porta de entrada. A produção é uma porta de entrada. E depois que a gente está dentro também do meio do audiovisual, né, desse mercado audiovisual, a gente pode migrar também, tá? Pode sair da produção, ir para a direção, da direção ir para fotografia. É até mais tranquilo, que as pessoas já te conhecem, tudo. Mas também tem casos de pessoas, eu conheço um assistente de direção que era de fotografia, saiu da fotografia, foi para direção. E tem roteirista que de repente vira alguma outra coisa. Então, assim, isso acontece, esse tipo de movimento é normal. Tem muita gente que conhece várias áreas, então quanto mais a gente conhece de áreas, melhor. E para produção, melhor ainda, né? Se a gente conhece, conforme eu falei, você confirmou, né? Quanto mais a gente sabe das outras áreas, melhor, tá? Então, eu acho que o curso vai ser bom para você também, porque você já tem os contatos, né? E já conhece, já transportou diretoras, já transportou diretoras de arte, e essas pessoas que trabalham muito estão sempre sabendo de oportunidades de trabalho. No mínimo, vai te dar uma oportunidade, né?
E aí é uma questão de você segurar e ir em frente, né? Então, eu acho que é indicado para você também o curso. Vai ser bastante produtivo para você, tá bom? Eu vejo que aqui eu agradeço a sua apresentação, tá, Renata? Vejo que a Paloma conseguiu Obrigada. entrar, né? Então, Paloma, eu sou Rodrigo Modenese, o Consegui. professor do curso. Opa, tudo bem? Eu sou professor do Tudo curso de bem. produção de audiovisual na prática. Opa, agora sim, com imagem. Então, você estava tendo dificuldade para entrar, né? Sim, tava. Eu acho que era a minha internet, porque eu botei Tá, agora aqui pelo celular e foi. Eu desativei ótimo. o Wi-Fi e entrou. Tá legal. Então, eu estou pedindo aqui para quem está participando do nosso encontro que se apresente, que fale assim, por que está escolhendo fazer um curso de produção audiovisual e se tem alguma experiência ou não em audiovisual. Não é necessário que tenha experiência, tá? O curso não exige nenhum pré-requisito. É só para conhecer o perfil de vocês, porque antes disso eu me apresentei. Você perdeu a minha apresentação. Aham. Então agora perdeu também do Matheus, né, do colega. Sim. Não sei se viu da Renata, mas é para vocês se apresentarem para eu saber quem vocês são. Então você poderia se apresentar, por favor? Eu sou Paloma, eu trabalhei uns anos, eu sou formada em jornalismo, eu estou nesse momento numa transição de carreira, e estou vendo as possibilidades que eu posso fazer. Produção eu sempre quis trabalhar de alguma forma, mas eu nunca trabalhei em si. A única produção que eu trabalho, não no audiovisual, mas era mais no jornalismo. Eu passei uns anos trabalhando com comunicação, e aí nos meus últimos períodos eu estava trabalhando numa área de programação de um canal de TV que não tem. Eu fui meio que para longe dessa pegada de jornalismo, e aí sempre tive essa coisinha, ai, quero trabalhar com produção. Surgiu a oportunidade de ter essa aula aqui, e eu falei, eu vou me inscrever para ver como é, para saber um pouco mais. Nesse período também de transição, eu me formei como atriz na Cal, então tem essa vontade também de produzir as minhas coisas, produzir algo meu. É mais por esse lado, assim. Entendi, Paloma. Obrigado pela apresentação. Então, vou comentar algumas coisas. Bom, primeiro, parabéns por ter se formado na Cal, né? Que é uma Obrigada. escola, né? Uma escola muito conceituada de atores, que fica, para quem não conhece, fica em Laranjeiras, né? É perto da ABC, tá? É pertinho da ABC. E muitas vezes os curtas da ABC, eles chamam atores da Cal. A gente tem atores da Cal trabalhando atuando nos filmes, né? Então, é uma excelente escola. Acho bacana você ter essa vontade, essa curiosidade em relação à produção audiovisual. Conforme eu falei após a apresentação do Matheus, o mercado da produção audiovisual ele é muito amplo. Ele tem muitas oportunidades. Ele tem mais oportunidade até do que fotografia, edição, direção. Esses são mercados que muitas vezes são mais restritos, né? Tem menos pessoas. Mas a produção não, costuma abarcar muita gente. Então, oferece muitas oportunidades. Ainda mais no Rio de Janeiro, que tem várias produtoras, desde grande porte até produtoras menores, né? O fato de você ter formação em jornalismo é legal, é bacana, conta positivamente. Muita gente de audiovisual vem do jornalismo ou da publicidade, então tem várias pessoas que saem da comunicação e vão para o cinema, né? Então você já está próxima da área, né? Eu acho que em jornalismo a gente estuda cinema, né? Um pouquinho de cinema, um Sim, pouquinho de um pouquinho. audiovisual. Então já está ali, já tem ali aquela formação também acadêmica que eu acho importante ter em relação a cinema e audiovisual. E, bom, eu vou fazer hoje uma apresentação breve, né, de alguns conteúdos que eu vou ensinar de maneira, aí sim, no curso eu vou ensinar de maneira mais aprofundada, né? Mas aqui é uma apresentação, então eu vou falar de maneira breve sobre o que vocês vão estudar e aprender no curso de produção audiovisual na prática. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a minha apresentação, vocês podem perguntar. Tem esse recurso aqui, ó, pessoal, de levantar a mão, tá vendo? Dá para levantar a mão e eu consigo ver quem levantou a mão, aí eu vou e passo a palavra para a pessoa para ela poder fazer a pergunta, tá? Mas gostaria de agradecer então a apresentação da Paloma, né? E vou iniciar aqui
é uma apresentação sobre o curso para você, apresentação sobre o curso para vocês, tá? Bom, é o curso de Produção Audiovisual na Prática e o objetivo do curso é explicar para vocês o que faz a equipe de produção, né? Porque muitas vezes nós, como espectadores, quando a gente assiste a um filme, né, seja no cinema ou no streaming, né, a gente não tem noção da quantidade de trabalho, de ações, de operações, de planejamento, né, de logística que estão envolvidos na produção de um filme, de um produto audiovisual, né? Então, assim, é tudo que está no filme, tudo que está no filme, seja a iluminação, os movimentos de câmera, objeto de cena, figurino, a maquiagem dos atores, as locações, os carros, as comidas de cena, os animais de cena, tudo que aparece na imagem, pessoal, foi pensado, foi listado, né? A gente tem que listar, orçado e produzido, né? Se não fizer isso, simplesmente não acontece, né? Então, um filme, inicialmente, ele é uma ideia na cabeça de um roteirista, né? É uma ideia, é um sonho, né? Na cabeça de alguém. O que a equipe de produção faz é levantar esse sonho, tornar esse sonho concreto, né? Dar as bases materiais para que esse sonho possa acontecer e para que as pessoas possam ver, né? Porque se é um sonho na cabeça de uma pessoa, ninguém vê, só aquele que está sonhando, né? Só o sonhador. Quando a gente coloca isso para ser produzido, a gente oferece a oportunidade de outras pessoas verem. Então, a equipe de produção ela faz o transporte entre o sonho, o pensamento de uma obra de arte e a sua realização no mundo concreto, né? Então, a equipe de produção ela está nesse centro vital de, de elaboração do filme, né? Sem produção não tem cinema, não tem filme. Eu posso pensar o filme mais maravilhoso do mundo na minha cabeça, mas se não tiver ninguém para produzir aquele filme não vai acontecer. Vai ser um roteiro que vai ficar na gaveta, né? Inclusive, tem uma coisa interessante que muita gente não sabe, é que muitas vezes os diretores de cinema, diretores famosos, têm produtores parceiros junto com eles. Por exemplo, Christopher Nolan. Christopher Nolan, que agora ganhou vários prêmios com Oppenheimer, né? Que é um belo filme, ele sempre é produzido por quem? Vocês sabem quem é o produtor do Christopher Nolan? O irmão dele, o Jonathan. Que é O irmão dele, o Jonathan. o irmão dele. Ou a esposa, né? A esposa também trabalha É, com ele na parte de produção. O irmão do Christopher Nolan é diretor também, né? Ele é diretor. Então, ele ou trabalha com o irmão ou com a esposa em todos os produtos que ele fez até hoje, tá? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. Então, por exemplo, os filmes aqui, vamos trazer para a realidade brasileira. Os filmes do Glauber Rocha, do início do Glauber, eram produzidos sempre pela mesma pessoa. Os filmes do Godard, na França, na Nouvelle Vague, na primeira fase da Nouvelle Vague, eram produzidos pelo mesmo produtor. Os filmes do Woody Allen foram produzidos décadas e décadas pelos mesmos produtores. Então, todos os diretores, esses grandes que a gente conhece, têm sempre um parceiro de produção. Porque é aquela pessoa que confia naquele diretor, confia na visão daquele diretor e que faz com que o sonho daquele diretor se concretize, se torne uma obra visível, né? Uma obra de arte visível, né? E outro fato interessante é que o Oscar de melhor filme é entregue para quem? Quem recebe o Oscar de melhor filme? É o diretor? Não é o diretor. Quem recebe o Oscar de melhor filme é a equipe de produção. É a equipe de produção, tá? Por quê? Porque é a equipe de produção que é responsável pelo filme acontecer. Se não tiver equipe de produção, o filme simplesmente não acontece, né? Então, o Oscar de melhor filme é entregue para a equipe de produção, tá? Esses fatos são interessantes, são importantes para a gente pensar a importância da produção dentro do audiovisual, tá? Então, o que vai ser explicado? Quais são os tópicos que eu vou explicar durante as aulas? Eu vou explicar o fluxo de trabalho da equipe de produção, como trabalha a equipe de produção, quais são as principais tarefas realizadas por essa equipe de produção, né? Quais são os principais documentos de produção e listas de produção que são elaborados. Vou explicar cada documento desse e a relação da equipe de produção com as demais equipes do filme, né? Então, como é que a equipe de produção se relaciona com a equipe de direção, com a equipe de fotografia, com a equipe de arte, com a equipe de figurino? Porque, para quem não sabe, um filme ele é dividido em departamentos, né? Tem esses diversos departamentos que trabalham juntos, né? Então, tem um departamento só de fotografia, que vai pensar só a maneira de iluminar e fotografar o filme. Tem o departamento de direção, que vai dirigir os atores, vai dirigir a câmera também.
vai decupar as imagens do filme. Tem uma equipe de arte que vai só fazer a caracterização dos cenários, né? Vai caracterizar os cenários ou vai construir os cenários. Tem a equipe de figurino que vai produzir as roupas e os adereços de todas as personagens, né? Então, uma produção de um filme, ela é dividida em departamentos. E a equipe de produção, ela tem que ficar conversando, ela tem que ficar administrando a produção desses diversos departamentos entre si. A gente tem que ficar administrando, acompanhando, algumas vezes cobrando coisas para esses departamentos. Então é muito importante que a gente entenda a relação da equipe de produção com os demais departamentos do filme também, tá? Bom, como é a estrutura do curso? O curso ele tem um módulo teórico, ele tem dois módulos, né? Um módulo teórico e um módulo prático. O módulo teórico vão ser aulas ministradas por mim, né? Eu vou estar dando essas aulas ao vivo, sempre no Teams, nessa plataforma. Não é gravação, tá? Então, isso quer dizer o seguinte: vocês podem parar, interromper e fazer perguntas, e eu respondo ao vivo durante as aulas. Cada aula dura 2 horas, né? E são um total de 12 aulas, fazendo 24 horas de aula teórica. O início do curso está marcado para o dia 16 de julho, que é a próxima terça-feira. E o fechamento é no dia 22 de agosto. Tá? As aulas são terças e quintas, das 7 às 9 horas. Tá bom? Nas aulas teóricas, eu vou explicar todo o fundamento das técnicas de produção. Todos os fundamentos das técnicas de produção e todos os documentos de produção que são feitos pela equipe de produção. Tá? Junto com o módulo teórico, a gente tem um módulo prático também. O módulo prático, o mais importante dele é que vocês vão participar da elaboração dos curtas que são feitos pela ABC Cursos de Cinema. Tá? A ABC ela faz sempre, em cada semestre, 4 curtas-metragens, e então os alunos do curso de produção serão integrados às equipes de produção dos curtas. Todo mundo que faz o curta e quiser fazer a produção, pode fazer, tá? Também tem a opção de não fazer. Quem não mora no estado do Rio, quem não mora no Rio, pode não fazer. Fala, não, eu quero fazer só a parte teórica. Não tem problema, tem o certificado da mesma maneira. Mas quem quiser fazer a parte prática, pode fazer também. Eu recomendo que façam, porque é uma experiência que é, assim, muito enriquecedora, muito bacana. Vocês vão ver os departamentos funcionando, de elétrica, de fotografia, de direção, de figurino, de direção de arte. Vocês vão poder ver problemas práticos que acontecem no set. Vocês vão poder ver como um filme é feito, né? E com uma equipe que geralmente não é uma equipe pequena, não, tá bom? A equipe tem um tamanho razoável. As filmagens dos curtas é um dia de filmagem para cada curta, tá? E normalmente os participantes do curso de produção fazem um curta. Podem fazer mais de um também. Vai depender do número de participantes da aula. Se for um número muito grande de participantes, aí é só um curta. Se for um número menor, vocês podem até fazer mais de um curta. É importante saber, pessoal, que vocês vão ter o nome constando nos créditos dos filmes. Então, o nome de vocês vai estar lá na equipe de produção. Isso é muito importante para vocês fazerem um portfólio pessoal de vocês. Você já começa fazendo um portfólio falando, olha, eu trabalhei na produção desse filme. E aí vocês apresentam esse portfólio, esse crédito do filme, no momento de procurar trabalho. E faz a diferença, tá? Você já ter feito um filme na equipe de produção vai fazer o seu possível empregador pensar em você com mais carinho. Vai falar, olha, ele já participou, ele não é tão sem conhecimento assim, tá? Então, é importante ter o nome num crédito de um curta-metragem? Sim, é importante. E vocês terão fazendo o curso. Além disso, antes de fazer a filmagem, vocês vão fazer a visita técnica, a locação. A locação é na ABC, curso de cinema. Essa visita técnica é feita geralmente num sábado. E nessa visita técnica, a gente tem a equipe de fotografia, a equipe de direção, algum representante de cada equipe para fazer um estudo técnico daquele lugar, daquela locação, antes da filmagem. Isso uma equipe profissional sempre faz, tá? Visita técnica, locação é uma ação, uma atividade feita por uma equipe profissional de audiovisual. Isso vocês vão poder fazer também. E vocês vão poder também participar das reuniões de pré-produção do filme. A pré-produção é uma etapa de elaboração do filme.
Então, vocês vão poder participar dessas reuniões como equipe de produção, né? Geralmente, essas reuniões são online. Agora, a visita técnica ela é presencial, ela é física, e a filmagem é presencial, físico também, tá bom? Que mais? Alguma dúvida, pessoal, sobre o que eu acabei de explicar da estrutura do curso, da dinâmica do curso, de como ele funciona? Vocês teriam alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma observação, comentário, crítica, elogio? Você falou que as aulas são terças e quinta, qual o Isso. horário? Esse horário aqui, de 7 às 9. Às 7 às 9, tá? Que eu tô anotando aqui. Isso. E é do dia, começa na terça-feira que vem, né? De Isso. 13 de julho Não, a, de 16 de julho. a 16 de julho. 13 é sábado. Viajei. 16 de julho a 22 de agosto. 22 de agosto, tá? Isso. A visita técnica já está até marcada. A visita técnica está marcada para o dia 10 de agosto. A filmagem do primeiro filme está marcada para o dia 24 de agosto. A do segundo filme, dia 31 de agosto. Depois é setembro. Aí é 7 de setembro e 21 de setembro. Já está tudo agendado. Renata, tem uma dúvida? Então, Rodrigo, é mais uma questão pontual minha, porque assim, semana que vem vão começar as filmagens do filme, do DPA. E eu não sei, porque enquanto era série, era um horário fixo ali no Rio Centro, no Estúdio Globo. Sendo filme, vão ser algumas partes lá e outras externas. Então, eu não sei como é que vai ficar a questão do meu horário. Não sei se eu vou poder estar online às 7, de 7 às 9, entendeu? Você disse que não é gravado. Não, é gravado. É gravado? Ah, Para tá. quem não puder assistir na hora, é gravado e fica disponível para vocês durante alguns dias. Agora, tem uma questão, pessoal, que é a seguinte: se não me engano, vocês têm que ter 75% de presença nas aulas online. Exatamente. Nas aulas práticas, não precisa. Quem não quiser fazer a parte prática, não precisa fazer. Mas tem que ter 75% de presença nas aulas teóricas. Aí, de repente, dá para conciliar, né? Aí você tem que ver aí da questão prática, se você conseguiria ou não. Aí, de repente, dá. Você tá lá, você vai estar fazendo transporte ainda ou vai estar em Sim, outra função? sim. Ah, de repente está lá parada, né, esperando, aí liga o celular e acompanha a aula, né? Se eu não estiver dirigindo, eu ligo e acompanho. O problema é se eu estiver Pois dirigindo, é. mas aí eu entro depois. Tem problema? Aham. Não, entrar atrasado não tem problema, não. Tá bom. O importante é absorver esse conteúdo, né? Porque senão não tem sentido, né? Verdade, verdade. Tem que ter uma absorção, né? Eu queria muito já estar na produção, né? A produtora que fez a série, eu acho que ela não vai continuar no filme, né? Ela disse que assim que tiver um projeto, ela me chamaria, mas aí eu não sei, né? Não Olha posso que legal. exatamente. Então, aí Porque ela se você é a tiver... produtora do filme que eu falei que eu fiz ano passado, né? Aham. Ela está também encontrei com ela lá no DPA. O mundo é pequeno, né? Do audiovisual. A gente pensa que não, mas é. É, é, é verdade. De repente você consegue, Renata. Eu acho que o curso vai te... A quantidade de informação que eu passo para os alunos é muito grande. Então, assim, vocês vão... Já sai na frente em relação à pessoa que não entende nada. Tem muita gente entra no audiovisual entrava, né? Sem informação. Aí bate muita cabeça. Porque a pessoa te pede uma coisa, aí você não sabe o que que é, vai ter que te explicar. Aí ela vai perder tempo. Aí pode ser que ela não queira, né? Essa perda de tempo, que ela queira que seja uma coisa mais dinâmica. Ah, faz aí o cronograma de não sei o quê, de produção, não sei o quê. Vamos supor que te peçam isso. Aí você vai falar, caramba, o que que é isso? Aí vai procurar na internet. Aí descobre um site que não é bom, aí tem uma informação meio ruim, né? A vantagem daqui é que a informação ela é segura, né? Primeiro, a gente sabe o que a gente está falando e te dá uma informação do que é importante mesmo e não do que não é, né? Porque muitas vezes também na internet tem muita coisa, você não consegue filtrar, né? Caramba, o que que é importante, o que que não é, né? Que também esse volume muito grande de informação às vezes é ruim, né? É melhor você ter a pessoa para te direcionar, falar, olha, isso aqui é importante, entenda isso, aprenda isso, né? Então isso eu acho que é um diferencial do curso. Mas também se você não conseguir fazer agora, pode fazer depois, né? O curso está aí também, né? Não, vou fazer agora. Estamos É, aí.
Não, vai dar certo. Estamos aí. Eu vi que. Então, tá respondida a dúvida? Ah, tá sim, obrigada. Tá. Também, Paloma, respondi a sua dúvida? Respondi, né? Era a data, né? Eu vi que a Raíssa estava com a mão levantada. Raíssa, você levantou por acaso ou queria falar? Não, eu ia falar a respeito sobre atraso, né? Ah, Em relação a gente, bom, espera até 30 minutos, depois de 30 minutos, a pontuação, né, da carga horária vai diminuindo. E aí, ao ah, final do curso, tem que cumprir 75% dessa carga horária. Caso tenha algum ah. impedimento, seria bom já enviar um e-mail, né, de horário, já enviar um e-mail, explicar a situação para que não leve falta, né? Se justificar, pode ter. Já seria bom já conversar para entender o caso, né? Caso. Ah, entendi. Ah, legal, legal, Raíssa. Obrigado pela informação. Porque, na verdade, pessoal, é porque essa parte do controle dos alunos é feito aqui na ABC pela ABC. Então, a Raíssa é a representante da ABC dentro da turma. Ou ela ou a Fernanda, né? Isso. Então, elas ficam controlando para o professor o fluxo de alunos na turma. Então, assim, entrou atrasado, ela vai saber. Porque o Teams ele tem um sistema de entrada, né? Entrada e saída. Então ele fica logando todo mundo. Ele loga quando entra, loga quando sai. E a gente no final dá para exportar uma lista dizendo quem entrou e qual horário, quando saiu, quando entrou. E eles controlam isso. No caso, a Raíssa, ela controla isso. E aí, então é com o ABC que tem que ver essa parte mais detalhada sobre a carga horária. Mas conforme a Raíssa bem explicou aqui, tendo 75% da carga horária, tudo bem. E dá também para explicar a situação, né? A gente pode ser menos rígido também, no caso de algum aluno que já esteja trabalhando com produção, com audiovisual de alguma forma, né? Então a gente pode conversar também. Isso aí também pode ser, né? Só explicando, a gente dá um jeitinho. Ah, tá legal. Joia, Raíssa. Obrigado. Bacana. Então, olha aí, tá ficando cada vez melhor, hein? Então, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Além das que já. A Renata tá com uma levantada. Você tá com a mão levantada? É daquela vez ou é outra coisa? É daquela vez. Então vamos lá. Cadê meu cursor? Tá aqui. Eu vou abrir aqui um documento para fazer a apresentação da parte, a breve apresentação, né? Da parte. Ué, eu não tenho aqui. Eu queria compartilhar, eu queria janela, né? Ah, janela, isso. Esse aqui. Vocês estão vendo aí uma apresentação, pessoal? Estão vendo? Sim, sim. Ok. Então, vou fazer. Essa é uma breve apresentação, né, pessoal? Porque no curso aí sim a gente vai ter tempo de aprofundar. Então, bom, eu acho que é importante para qualquer pessoa que vá trabalhar com audiovisual saber as etapas de produção de um filme, né? O filme ele é produzido em etapas e são quatro etapas, tá bom? De produção de um filme. A primeira etapa a gente chama de desenvolvimento do projeto. É o desenvolvimento do projeto. Essa etapa, ela, ela dura muito tempo e é o momento no qual o roteiro está sendo desenvolvido, o roteiro do filme está sendo desenvolvido e o dinheiro do filme está sendo captado. Então a gente chama de etapa de desenvolvimento do projeto. Então nessa etapa ainda não tem equipe de produção. Nessa etapa a gente tem um produtor, o produtor do filme, que ele vai comprar um roteiro ou vai pedir para alguém escrever um roteiro para ele a partir de uma ideia. Por exemplo, um produtor, ele quer fazer um filme sobre a vida do Tom Jobim. Aí ele chama um roteirista, fala: "Olha, eu quero que você escreva para mim um roteiro sobre a vida do Tom Jobim." Então ele vai pedir para o roteirista ficar desenvolvendo aquele roteiro. Um roteiro de longa-metragem demora alguns anos para ser feito, tá? Ninguém faz um roteiro de longa de uma vez, não. Ele passa por várias versões, vários tratamentos que a gente chama. Na verdade, antes de chegar no primeiro tratamento, tem ainda a sinopse, a escaleta, tem várias etapas, né? Até chegar na primeira versão. Mas demora anos. Então, essa etapa, a etapa de desenvolvimento do projeto, ela leva de 3 a 5 anos.
tá? O produtor está com uma ideia, fica gestando uma ideia na produtora dele durante anos, tá? Por isso, normalmente, quando a gente pergunta, quando a gente diz quanto tempo a produção de um filme levou, a gente não tem essa etapa em conta, a gente não leva essa etapa em conta. A gente não inclui a etapa de desenvolvimento do projeto, tá? Porque é o momento que o produtor está captando o dinheiro para o filme, captação demora também, tá? E que o roteiro está sendo desenvolvido. Então, a gente tem aí uns 3 ou 5 anos de desenvolvimento do projeto, tá? Quando o produtor diz que o roteiro fechou, quando ele lê o roteiro e fala agora está pronto, e quando ele capta o dinheiro para o filme, pelo menos para filmagem, né? E aí ele dá o start na produção. Aí termina a etapa de desenvolvimento do projeto e começa a etapa de pré-produção, tá? Então, quando a pré-produção começa, a pré-produção aí já é a preparação do planejamento do filme, tá? Quando a pré-produção começa, o roteiro já está fechado e o dinheiro para o filme, pelo menos para a filmagem, já está captado, já está numa conta do filme, tá? Então, é na pré-produção, na verdade, que a equipe de produção é formada, tá? Então, durante a pré-produção, para a primeira ação que abre a pré-produção é o produtor contratando um produtor executivo. Então, o produtor vai contratar um produtor executivo e vai delegar a ele a tarefa de produzir aquele filme para ele, tá? De administrar a produção do filme para ele. Então, o produtor executivo entra e ele contrata os chefes de departamentos do filme. Então, contrata o fotógrafo, o diretor de fotografia, o figurinista, o diretor de arte, né? Pode até contratar o diretor também, depende de cada caso. Em alguns casos, o próprio produtor chama um diretor, em outros casos, ele delega também a tarefa de chamar um diretor ao produtor executivo, tá? E isso é assim mesmo em Hollywood, por exemplo. Em Hollywood, essas franquias, a franquia Marvel, por exemplo, o diretor ele não é um diretor que tenha, ele é um diretor contratado. Ele não pensou o projeto, ele não desejou o projeto, ele é chamado para dirigir aquele filme, né? Então, desde grandes produções até produções menores, podem funcionar dessa maneira, tá? Então, o produtor executivo lê o roteiro, desenvolve uma ideia mental, uma visão mental sobre o filme, e a partir daí é que ele vai chamar, vai contratar os chefes de departamento. Essa ação de ler o roteiro, desenvolver uma imagem mental e formar uma equipe com chefes de departamento, a gente chama de desenho de produção. Então, uma das tarefas principais do desenho de produção, que é feita pelo produtor executivo, é pensar qual equipe é adequada para aquele filme, né? Qual é a melhor equipe para aquele filme. Porque um produtor executivo, ele tem na agenda dele é, vários excelentes profissionais, né? Mas cada filme tem um perfil específico, né? E é importante a gente dizer que um produtor executivo ele tem que entender que o que ele vai produzir não é um produto em série, né? Ele não vai produzir uma salsicha, uma maçaneta de porta, né? Qual a diferença entre uma salsicha e um filme? É que a salsicha ela é produzida igual, em série, né? Todas devem ser iguais, né? Ter o mesmo formato, mesma cor, né? Um filme não é assim, né? Cada filme é completamente diferente do outro, né? Cada filme ele é um produto cultural, um produto artístico. E um produtor executivo sabe disso, tem que saber disso e sabe disso, que o que ele está produzindo é uma peça única. E pelo fato de ser uma peça única, ele tem que encontrar os profissionais adequados para fazer aquele projeto, e não um outro projeto, mas somente aquele projeto, né? Então, vários produtores executivos falam isso. Não é só a questão da capacidade técnica de quem eu estou chamando, mas é se ele é adequado para esse filme ou não, né? Então, nessa etapa de pré-produção, a partir do momento que os chefes de departamento são chamados, eles ganham um roteiro, eles recebem uma cópia do roteiro, eles começam a ler o roteiro e eles começam também a imaginar o que eles precisam para produzir aquele filme. E eles começam a fazer listas de materiais que eles vão precisar para fazer aquele filme, para filmar aquele roteiro, né? Então a gente tem nessa etapa de pré-produção uma fase que chama análise técnica do roteiro. A análise técnica do roteiro primeiro, cada chefe de departamento recebeu o seu roteiro, lê o roteiro
fazer a sua lista. Depois todos se encontram, se reúnem. O roteiro ele é lido em voz alta, nessa reunião de análise técnica do roteiro. A gente lê cena por cena, em voz alta, e cada chefe de departamento vai dizer o que ele precisa para aquela cena. Nesse momento, o produtor executivo está presente e ele vai dizendo o que ele acha que pode ser possível de fazer e o que ele acha que não é possível de ser feito. Cena por cena, tá? Detalhadamente. Essas reuniões de análise técnica podem levar mais de um dia, tá? Podem levar 2, 3 dias para que o roteiro inteiro seja lido em voz alta e para que cada cena seja discutida por todos os chefes de departamento, tá? Então, isso é feito nessa etapa de pré-produção. Depois dessa reunião, os chefes de departamento vão ajustar suas listas, né? Vão cortar algumas coisas, vão somar outras coisas. Normalmente, o chefe de departamento de arte, o diretor de arte, orça a sua própria lista. O figurinista orça a sua própria lista. E eles entregam essas listas para o produtor executivo, que vai analisar e ver se a lista está adequada ou não, né? E aí ele vai conversar com esses chefes de departamento. Caso a lista não esteja adequada, ele vai ter que chamar o chefe de departamento individualmente e vai ter que conversar com aquele chefe de departamento. Falar, olha, vi a sua lista, achei muito interessante, mas a gente não tem recursos para cobrir tudo isso que você quer. Será que a gente poderia fazer de outra maneira, fazer por menos? E aí ele vai negociando com os chefes de departamento essas listas. Ao mesmo tempo, o departamento de produção vai orçar o material de fotografia, normalmente, de luz, tá? De maquinária. Maquinária são todos os equipamentos que servem para dar suporte para a câmera, né? Movimento de câmera ou mesmo a câmera fixa. Então, Steadicam, que é um equipamento que é um colete que o operador veste para estabilizar a câmera, tripé, carrinho com grua, né? Que são os carrinhos que a gente usa para fazer movimento de traveling. Tudo isso a gente chama de maquinária, né? Essa parte de câmera, iluminação e maquinária é orçada pela equipe de produção, normalmente, pela nossa equipe, porque são os equipamentos mais caros do filme, né? Então, isso a gente prefere fazer do que deixar a equipe de fotografia fazer. Em alguns casos, a equipe de foto faz, mas é mais comum que a equipe de produção é que faça, tá? O que mais a gente faz durante a etapa de pré-produção? O cronograma de produção é elaborado, o cronograma de produção é um documento que vai dizer a duração de cada etapa de produção do filme. Então, vai dizer a duração da etapa de pré-produção, de filmagem e de pós-produção, né? Então, na etapa de pré-produção, a gente tem uma duração de aproximadamente 2 meses a 3 meses de pré-produção. A gente fica de 2 a 3 meses em pré-produção, produzindo tudo. Porque a partir do momento que essas listas são aprovadas pela produção, elas começam a ser produzidas pelos departamentos, né? Então, quando o produtor executivo dá o ok para uma lista, por exemplo, de figurino, o figurinista começa a fazer as roupas das personagens e os adereços, né? Quando o produtor executivo dá o ok para a lista de direção de arte, o diretor de arte começa a fazer, então, a caracterização das locações, a construção dos cenários, né? E tudo isso é feito durante a pré-produção, tá? A gente não começa a filmar um filme enquanto tudo não tiver sido feito antes. Então, quando o filme começa, todo o figurino já está pronto, toda a caracterização do cenário já está pronta. Se a gente tem que construir cenários, os cenários já estão construídos, né? As câmeras já foram alugadas, já foram testadas, né? O equipamento de som é a mesma coisa. Os atores já foram selecionados, já foram preparados para o filme, né? Todos os serviços que vão ser prestados para o filme já foram também escolhidos, serviço de transporte, serviço de alimentação, tudo já foi preparado durante a pré-produção do filme. Então, uma boa pré-produção é essencial para que uma filmagem aconteça de maneira organizada e dentro do cronograma, tá? Se a gente não faz uma preparação bem elaborada, a gente corre sério risco de ter problemas durante a nossa filmagem, tá? Então, a pré-produção é um momento exige muita atenção da equipe de produção, exige muita dedicação da equipe de produção, tá? Então, a gente testa tudo, absolutamente tudo,
aluga e deixa pronto e preparado na pré-produção, tá? Depois da fase de pré-produção, a gente tem aí sim a produção, que aí começa a filmagem propriamente, tá? Que é a gravação dos sons e das imagens do filme. Segundo o plano de filmagem. O plano de filmagem é um documento de produção que eu vou explicar, tem uma aula dedicada só à elaboração do plano de filmagem. É um documento de produção que diz quais cenas e quais planos serão filmados em cada dia de filmagem, né? Então, é um agendamento da filmagem, né? Esse documento ele é feito pelo diretor de produção junto com o primeiro assistente de direção. E esse documento é elaborado durante a pré-produção do filme. Então, na pré-produção, a gente já calcula e já define quais cenas serão feitas em cada dia de filmagem, tá? É claro que a gente pode alterar o plano de filmagem durante as gravações? Pode, a gente pode alterar. A gente pode remanejar as cenas pelos dias de filmagem. Eu posso tirar uma cena de um dia e deslocar para um outro dia. E aí puxar uma outra cena diferente para o dia seguinte, enfim. Mas o que que eu não posso fazer? Alterar a duração total do plano de filmagem. Então, se o plano de filmagem foi elaborado para durar 2 semanas, então a filmagem tem que durar 2 semanas. Porque eu vou calcular o custo da filmagem para 2 semanas, né? Então, se eu tiver que fazer um dia a mais, uma diária a mais ou duas a mais, eu vou estourar meu orçamento da filmagem, tá? Então, o plano de filmagem é um documento muito importante que ajuda a gente a saber quantos dias a gente vai precisar e eu sei, e com isso eu consigo calcular quanto eu vou gastar durante a filmagem. Isso eu estou explicando de maneira rápida, né, pessoal? De maneira breve para vocês. Eu vou ter uma aula inteira só para explicar como é que a gente faz a elaboração do plano de filmagem, tá? Mas só para vocês terem uma noção da complexidade que a própria produção de um filme, né? Que nada é feito de maneira sem planejamento, sem planejar, de maneira espontânea, né? No filme não tem nada espontâneo. Tudo foi pensado antes, tudo foi planejado antes, tudo foi produzido antes. Então a hora de filmar é só o momento de executar o que já foi planejado, o que já foi traçado, o que já foi desenhado, né? Por isso que tem alguns diretores que nem gostam muito. Hitchcock dizia que não gostava de filmar, que ele achava tedioso, porque ele preparava tanto tudo antes que a hora de filmar era só um detalhe para ele, porque já estava tudo pronto, né, na cabeça dele, né? Por isso que ele chamava, inclusive ele falava que os atores eram como gado, né, para ele. Então ele pedia para fazer uma coisa, tinha que fazer exatamente aquilo, não discutia nada. Por quê? Porque o momento de discutir é o momento da pré-produção, tá? Se a gente tiver que discutir alguma coisa, se a gente tiver que é, ach- é, mudar, alterar, é no momento da pré-produção, é antes de começar a filmar. Depois que começa a filmar, não muda mais nada. Não muda mais nada, não altera mais nada, a gente segue o que foi planejado. Assim é para que a gente não tenha surpresas, para que a gente não tenha, por exemplo, aumento de dias de filmagem e com isso um aumento de custo na produção, tá? Por isso tudo tem que ser muito bem planejado. Bom, então nós temos a filmagem e após a filmagem a gente tem o que a gente chama de a desprodução. A desprodução é simplesmente a devolução de todos os equipamentos e todos os materiais que foram alugados durante a filmagem, né? O responsável pela desprodução é o diretor de produção, que é um outro membro da equipe de produção. Ele tem que devolver todos os itens ou tem que acompanhar a devolução dos itens em bom estado. Então, por exemplo, se a gente aluga uma locação é um lugar, pode ser um apartamento, por exemplo. A gente vai alugar um apartamento para filmar a casa de uma personagem. Então a gente aluga um apartamento, é uma locação natural que a gente chama. Essa é uma opção. É, a outra opção de filmagem é filmar em estúdio, né? A gente pode filmar em estúdio. Em estúdio a gente tem que construir aquele cenário desse apartamento dessa personagem. Mas vamos supor que a gente vai filmar em locação. Quando a gente vai fazer a visita técnica à locação, uma das coisas que o diretor de produção tem que fazer é verificar se todos os itens na locação estão em bom estado. Então, por exemplo, as janelas estão em bom estado, tem algum vidro quebrado, tem alguma janela emperrada, tem alguma porta que não está funcionando. Por que que a gente tem que fazer isso na visita técnica? Porque no momento de entregar a locação, ela vai ter que ser entregue no mesmo estado que ela foi encontrada, né? Então, se tiver alguma coisa danificada na locação, no momento que a gente a visita, a gente tem que fotografar, registrar
e avisar a pessoa que está nos alugando. Falar, olha, aqui já tem uma janela que está quebrada, né? Então, caso no momento da entrega o locador daquele espaço queira nos cobrar essa janela, a gente fala, não, essa janela já estava quebrada quando a gente visitou, está aqui, está registrado. Não é a produção que vai pagar. Agora, caso a gente entregue uma locação e algo esteja quebrado que não estava antes, é a produção que tem que pagar. Então, o diretor de produção, que é esse integrante da equipe de produção, ele tem uma das tarefas dele, dentre várias tarefas, é zelar pela qualidade, pelo bom estado do que é devolvido no final das filmagens, tá? Isso inclui tudo. É figurino também. Se a gente aluga um figurino, esse figurino, essa roupa tem que ser entregue em bom estado. Quem vai entregar essa roupa de volta é a equipe de figurino. Mas é o diretor de produção, ele é corresponsável pela entrega daquele item. Então ele tem que ver se está em bom estado. Ele tem que perguntar para a equipe de figurino: figurino, as roupas estão sendo devolvidas em bom estado e limpas, né? Elas estão limpas, elas estão sendo bem devolvidas? Sim, ok, então vamos lá. Então pode devolver. Então isso é a desprodução. Normalmente a desprodução de um filme de longa-metragem dura uma semana, tá? A gente tem uma semana para ir devolvendo tudo e dando baixa em tudo que a gente usou. A gente dá baixa naquilo que a gente alugou. Tem coisa que a gente compra. O que é comprado a gente não devolve, a gente simplesmente fica, absorve, né? Então, se a gente compra um figurino, o figurinista pode ficar com aquele figurino, aí a gente tem que ver o acordo que a gente faz em cada caso, né? Mesma coisa para a direção de arte. Se a gente compra objetos de decoração, pode ficar com o diretor de arte também, tá? Então, tem a desprodução. Depois da desprodução, a gente tem a pós-produção. Tá? A pós-produção é o momento de fazer a edição de imagem, edição de som do filme e a finalização de som e de imagem também. Tá? Eu vou abrir um outro documento para vocês que eu vou mostrar, na verdade, os documentos que eu utilizo em aula, que eles são um pouco mais elaborados, né? Esse aqui é o documento que eu utilizo, pessoal, para as aulas e que eu disponibilizo para os alunos, né? Então, vocês veem que eu listo todos os... Vocês estão vendo, pessoal? Estão vendo o PDF? Vocês veem que eu listo todos as atividades que são feitas de cada etapa, né? Por exemplo, aqui eu estou voltando, né? Aqui na pré-produção, eu tenho tudo que é elaborado. Então, durante a aula que eu estou falando de pré-produção, eu vou explicar cada um desses itens, né? E tem aulas dedicadas a algumas atividades dessas. Então, por exemplo, análise técnica do roteiro. Eu tenho uma aula só sobre análise técnica do roteiro. Decupagem técnica do roteiro. Eu tenho uma aula só sobre decupagem. Vocês sabem o que é decupagem? O, o, é, o Matheus sabe que ele trabalha com foto, né? Então, decupar é porque é o seguinte, pessoal, um roteiro de filme. Deixa eu mostrar para vocês no roteiro, uma página de um roteiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Vou acessar aqui, vou compartilhar com vocês um roteiro, né? Cadê o roteiro desafinados? Aqui. Então, isso aqui é um roteiro de um filme de longa-metragem, né? Então, num roteiro de longa-metragem, de curta, de longa, não importa, de série também, a gente tem o cabeçalho, né? Que é essa que fica aqui em caixa alta. A gente tem a descrição das ações das cenas, né? Que é a rubrica, e tem os diálogos, né? Vocês podem notar, vocês estão vendo o roteiro, pessoal? Vocês podem notar que num roteiro de filme, a gente não tem indicação quê? De câmera, de imagem. A gente não tem indicação nenhuma de imagem nos roteiros, normalmente, né? Então, a decupagem é, na verdade, transformar o roteiro literário, que é esse roteiro aqui, o roteiro a gente chama de roteiro literário, né, em roteiro técnico. Roteiro técnico é uma lista de planos que correspondem a essa cena aqui. Então, como é que eu vou filmar essa cena aqui? Eu vou filmar com os seguintes planos: um plano geral do corredor, depois eu vou mostrar a fila de músicos, né, em detalhe, depois eu vou para um plano médio de uma personagem, depois eu vou para um close. Essa lista de planos a gente chama de decupagem técnica do roteiro, que é esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de decupagem técnica de um roteiro. Desse roteiro que a gente está vendo agora, cena 2, ó. Vocês veem que aqui, ó, o que a gente tem no roteiro literário?
A gente tem uma descrição das ações e das situações da cena, né? Ó, um cartaz emoldurado informa sobre seleção de músicos para o concerto a ser realizado no Carnegie Hall, em Nova York. E é exatamente por isso uma fila de músicos candidatos se aglomera nos corredores do hotel. Eles esperam com seus instrumentos diante de uma enorme e elegante porta. Paulo César, Joaquim, Geraldo e Davi conversam e ouvem comentários de outros candidatos. E assim vai. Você vê que aqui não tem indicação nenhuma de câmera, né? Como é que eu vou filmar isso? Por isso que um mesmo roteiro pode dar origem a filmes completamente diferentes. Porque eu posso decupar esse roteiro de maneiras muito variadas, né? Eu posso escolher planos, eu posso fazer tudo num único plano aberto, no plano geral. Eu posso fazer tudo só com closes, né? Eu posso filmar da maneira que eu quiser. A decupagem de um roteiro ela é feita pelo diretor junto com o diretor de fotografia, tá? E é feito durante a pré-produção. Então, o diretor de fotografia senta junto com o diretor e eles vão elaborar esse documento aqui, ó, que é definir como é que eles vão filmar os planos do roteiro. É importante uma pessoa que trabalha com produção saber disso? É muito importante. Porque se alguém chega para você e fala, cadê o roteiro técnico da cena? Aí o que que você vai dizer? Ah, eu não sei o que que é. Não, eu sei. É a lista de planos da cena, tá bom? Então, tudo isso será explicado no curso, tá? Tudo isso será explicado no curso Produção Audiovisual na Prática. O que mais? Deixa eu voltar aqui ao documento, esse aqui. Então, essas operações todas, essas atividades de cada etapa serão explicadas no curso, tá? E esse documento aqui eu forneço para os alunos também do curso, tá? Esses PDFs são utilizados nas aulas, né? Então, nós estávamos aqui, ó, já na pós-produção, né? Então, na pós-produção, tudo já foi filmado, todas as cenas já foram filmadas e os diálogos, a maioria deles já foram gravados, né? Os diálogos são dentro da imagem, já foram gravados. E eu vou para pós-produção, que é editar essas imagens, esses sons, e fazer a finalização da imagem do som. Editar é eu colocar, é um trabalho feito pelo montador do filme, que é selecionar os planos e colocar esses planos numa determinada ordem, com uma determinada duração, né? E aí a gente tem a montagem de imagem separada da montagem de som, né? Depois eles são colocados juntos. Que eu tenho mais durante essa fase de pós-produção? Eu tenho a gravação das vozes off. Então, se tem um narrador, se o filme tem um narrador, eu vou gravar o narrador no momento da pós-produção, depois que a filmagem já foi feita. Se eu tenho uma voz off de um personagem fala, mas ele não está na imagem, eu vou gravar essa fala durante a pós-produção. Se o filme tem música, eu vou gravar a música do filme na pós-produção. Né? Se eu tenho que comprar música para o filme, eu vou comprar a música na pós-produção. Né? Aqui na pós-produção, a equipe de produção ela é reduzida. Tá? Eu não tenho mais uma equipe de produção grande. Geralmente aqui quem fica é o produtor executivo e mais um assistente. Tá? A equipe de produção é enxugada aqui. As fases mais importantes que demandam mais pessoas trabalhando na produção é a pré-produção e a produção. Produção é a filmagem, tá, pessoal? Então, a produção, que é a filmagem, e a pré-produção são as etapas que exigem mais pessoas trabalhando no filme, tá? E são as duas etapas que eu vou dedicar mais tempo e mais atenção durante o curso também, tá bom? Muito bem. Bom, a filmagem, a etapa de filmagem, que eu não falei, mas é importante falar, demora de 5 a 8 semanas, né? Geralmente no Brasil demora um mês e uma semana, ou 2 meses no máximo. Então a gente leva menos tempo filmando do que fazendo a preparação da filmagem, né? A preparação da filmagem a gente fica 3 meses, 4 meses. A filmagem a gente fica no máximo 2 meses, no máximo. Por quê? Porque a fase de filmagem consome mais dinheiro também. É mais cara. Principalmente porque o aluguel de câmera, de luz e de maquinária é muito caro. O aluguel de uma câmera de cinema é um aluguel muito caro por dia, né, por diária. E tudo que está relacionado à câmera é caro também. Então as filmagens consomem muito dinheiro muito rápido. Por isso a gente quer que elas sejam as mais organizadas possíveis para ocupar o menor tempo possível também, tá? Bom, pós-produção, ok, já falei. Bom,
Eu vou comentar também as principais funções da equipe de produção. Ah, tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida sobre a explicação das etapas de produção de um filme? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Se Paloma tem? Não? Não. Tá. Então, sobre as funções da equipe de produção, né? Olha, nós temos a primeira função que a gente tem é o produtor. O produtor, ele é o dono do filme, tá? É ele que Na verdade, é ele que tem a ideia inicial de fazer o filme. Então, é ele que compra um roteiro ou que desenvolve um roteiro, e ele é quem capta também o dinheiro para o filme. Então, ele é que é o dono dos direitos de exibição do filme, tá? Ah, eu posso ter um ator que é produtor? Pode. Você pode ter um ator produtor, por exemplo, Leonardo DiCaprio, né? Ele é ator e muitas vezes ele é produtor dos filmes dele também. Por quê? Porque ele ganhou tanto dinheiro como ator, ele tem tanto dinheiro hoje que ele pode produzir seus próprios filmes. Ele pode botar dinheiro nos seus filmes. E quando ele bota dinheiro no filme dele, ele se torna dono do filme também. Então ele tem o direito de exploração do filme. Então, quando vai vender o filme do Leonardo DiCaprio para o streaming, por exemplo, ele ganha também uma parcela dessa venda. Ele é dono do filme, ele pode vetar também. Ele tem direito de veto. E ele tem direito a receber todos os lucros advindos do filme após a sua feitura, com a sua exibição, tá bom? Então esse produtor, ele capta os recursos para o filme, junto com o captador de recursos, ele desenvolve o roteiro e a partir daí ele chama um produtor executivo para fazer o filme, né? A equipe do produtor normalmente é composta por uma secretária, 2 ou 3 assistentes, o captador de recursos, que é quem vai ajudar ele a captar os recursos, advogados, que serve para escrever os contratos, né, de prestadores de serviço do filme e o contrato também de compra de direitos do roteiro, né? E ele tem também um office boy trabalhando para ele para fazer tarefas práticas, né, de escritório, né? O produtor, não necessariamente ele conhece audiovisual, tá? Tem alguns filmes que o produtor não conhece audiovisual. Por exemplo, ele pode ser o representante de uma empresa que quer fazer um filme, um determinado filme, e que tem recursos para fazer aquele filme e que delega a produção do filme a um gerente, por exemplo, da empresa. E esse gerente vai estar ali administrando a feitura do filme, mas sem entender de cinema, tá? Isso pode acontecer. Eu já participei de um filme no qual o produtor, o dono do filme, quem tinha o dinheiro, era um empresário que não entendia nada de cinema. Então, por isso eles contratam um produtor executivo, porque é o produtor executivo que entende realmente de filme, tá? Que vai fazer o filme acontecer. O produtor também pode ter um conhecimento profundo de cinema, mas ele pode não ter tempo para acompanhar aquele filme. Porque normalmente um produtor, para você chegar à etapa de produtor, né, demora muito tempo, tá? A gente não tem muitos produtores. A gente tem o Luiz Carlos Barreto, né? Tem o Fernando Meirelles, tem um ou outro produtor no Brasil, eles são poucos, né? E essas pessoas, geralmente, elas têm vários filmes sendo produzidos nas suas empresas. Então, ele tem um filme sendo captando recurso, ele tem um filme que está desenvolvendo o roteiro, ele tem um filme que está sendo filmado agora. Então, ele não tem tempo de acompanhar de perto todas as produções. Por isso, então, ele contrata um produtor executivo para acompanhar de perto a produção do filme. E eu posso também ter um produtor experiente que está com tempo e vai acompanhar de perto a produção de um filme, tá? Então, isso varia de filme para filme. Depois do produtor, eu tenho o produtor executivo, tá? O produtor executivo, necessariamente, é alguém que tem que entender de produção, tá? Porque é ele que vai gerenciar a produção, né? Ele vai ser o responsável, na verdade, por gerenciar o dinheiro, a verba de produção, e por fazer o filme sair do papel e se tornar um produto audiovisual, tá? Então, o produtor executivo ele é central em qualquer filme. Qualquer filme tem que ser alguém que entende muito de cinema, tá? Ele faz o desenho de produção do filme, que é essa adequação do orçamento que a gente tem para o filme que ele acha que aquele roteiro deveria ser, né? Então, o desenho de produção é isso. O desenho de produção ele tem uma questão que é criativa, tá? Não é só ligada à questão do dinheiro, né? Então, por isso que eu disse que um produtor executivo, principalmente, ele tem que saber que o que ele está fazendo é um produto cultural, né? E esse produto cultural, ele tem um valor que está para além de um produto industrial normal, né? Para além de um produto industrial em série.
E quando ele faz o desenho de produção, ele está sempre imaginando, ele tem uma visão estética do filme, ele sabe como o filme deveria ser, e ele busca adequar a produção ao máximo a essa visão que ele tem, essa visão inicial, tá? Mesmo trabalhando com parceiros, né? O diretor, o figurinista, o diretor de arte, né? Ele tenta fazer com que o filme vá naquela direção que ele acredita que o filme deveria ter, tá bom? Que mais? Ele desenvolve o cronograma de produção, tá? Junto com o diretor de produção, tá? Então, o produtor executivo faz isso. E o cronograma de produção é essa agenda macro do filme, que é você dizer quanto tempo vai durar a pré-produção, a produção e a pós, e quais atividades vão ser feitas em cada uma dessas etapas, e qual a duração de cada atividade e a duração total de cada um desses blocos, né? Ele também elabora o orçamento analítico do filme. O orçamento analítico é um orçamento que vai somar, vai agregar todos os orçamentos de todos os departamentos e vai ser uma espécie de mapa financeiro do filme. Então, eu vou poder saber quanto cada departamento vai gastar em cada etapa do filme, né? Quanto o departamento de arte gasta na pré-produção, quanto ele gasta na produção, quanto o figurino gasta na pré, quanto gasta na produção. E eu consigo olhar e ver esse fluxo de financeiro do filme detalhadamente, né? Quanto cada departamento tá recebendo, quanto cada um está gastando. Esse é o orçamento analítico, tá bom? O dilema, sim, o dilema do produtor executivo é sempre conseguir adequar a visão estética que ele tem do filme ao, ao quanto ele tem, né, disponível de dinheiro. Isso nem sempre é fácil, né? E, bom, ele fica, durante a produção e a pós-produção, ele fica na base de produção, tá? Garantindo que o filme cumpra o cronograma de produção e que ele cumpra também o orçamento analítico, né? Que ele não estoure em termos de duração, que os prazos estejam cumpridos e que os gastos também sejam respeitados por cada departamento, tá? No caso de problema ou de atraso também é ele que vai resolver, né? E a sua equipe é composta normalmente de uma secretária, 2 ou 3 assistentes, estagiários, office boy, um controle financeiro, que é a pessoa que fica a cada dia controlando os gastos do filme, se cada departamento está gastando dentro da curva de gasto que foi prevista no início, né? Você está estourando a curva de gastos, né? E um contador que fica contabilizando as notas fiscais que são emitidas para o filme e advogados, tá? Junto com o produtor executivo, a gente tem o produtor de elenco, tá? E o produtor de locação, e também os advogados. O produtor de elenco é aquele profissional que vai oferecer as opções de atores para o filme, tá? Ele não vai decidir quem são os atores que farão cada papel, mas ele vai apresentar as opções de atores para cada personagem e que normalmente quem decide e bate o martelo sobre os atores é o diretor ou o produtor executivo, tá? O produtor de locação ele vai apresentar as opções de locações para o filme, locações naturais, e E aí elas são escolhidas pelo diretor, pelo produtor executivo, pelo diretor de arte também. Ele pode opinar em relação às locações, tá? Ah, bom, o produtor executivo ele está presente na pré-produção, na produção e na pós, tá? O diretor de produção não, tá? O diretor de produção, que é a próxima figura aqui que a gente tem, ele está presente na pré-produção e na produção. Ele não está presente na pós, tá bom? Ele faz o cronograma de produção, o plano de filmagem. Ele não decide sobre nenhum recurso, alocação de recurso do filme, então ele não vai decidir quanto cada departamento vai ter. Ah, ele não contrata nenhum serviço sem autorização do produtor executivo, e ele funciona como uma espécie de delegado do produtor executivo, né? Ele fica entre o set de produção e a base, né? Porque quando a gente tem um filme sendo feito, a gente tem o set, que é o local onde o filme está sendo filmado, mas a gente tem um local que é a base de produção, né? Nessa base de produção fica o produtor executivo. Ele não vai para o set de filmagem. Quem vai para o set de filmagem no lugar dele é o diretor de produção, tá? Então, o diretor de produção é que vai verificar se tudo que foi contratado durante a pré-produção está funcionando de maneira adequada, né? Então, se o transporte está sendo feito de maneira adequada para a equipe, se a alimentação está sendo feita de maneira adequada para a equipe, se a gente tem também estadia, né? Tem que acomodar algum ator
algum técnico da equipe, ele tem que saber se esse ator, se esse técnico da equipe está sendo bem acomodado, né? Então ele vai verificar se esses serviços que foram contratados pelo produtor executivo estão sendo bem executados, né? E ele acompanha o dia a dia do set de filmagem, tá? Ele acompanha também se os equipamentos estão chegando em bom estado, se estão sendo devolvidos em bom estado, conforme até já falei anteriormente, né? Que mais? Então ele vai estar administrando a logística e a manutenção dos serviços que foram contratados pelo produtor executivo. Ele faz a ordem do dia. A ordem do dia é um documento que vai ser explicado no curso também, que vai dizer para toda a equipe o que a gente vai filmar no dia seguinte. Porque apesar de ter um plano de filmagem definido, a gente tem que, em alguns momentos, a gente tem que alterar o plano de filmagem, né? Então, se eu tenho uma externa agendada para o dia seguinte, e eu sei que no dia seguinte vai chover, né? Porque um diretor de produção tem sempre que olhar um aplicativo de clima, né, para saber como é que vai ser o tempo no dia seguinte. Então, se eu sei que vai chover, eu não vou confirmar uma filmagem externa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquela externa daquele dia, vou transportar ela para outro dia dentro do meu agendamento do plano de filmagem e vou puxar uma filmagem interna para aquele dia, né? E aí, com isso, eu vou alterar o plano de filmagem. Por isso, a gente tem a ordem do dia, porque a ordem do dia é que diz definitivamente o que vai ser filmado no dia seguinte. Olha, amanhã a gente vai ter, então, uma interna na locação do apartamento da personagem tal. A externa foi para outro dia, tá? Então, a ordem do dia serve para orientar a equipe sobre o que vai ser feito no dia seguinte e é feito pelo diretor de produção junto com o primeiro assistente de direção. O diretor de produção informa diariamente o andamento das filmagens, né, os possíveis problemas para o produtor executivo, tá? E é o produtor executivo que tem que tentar resolver em caso de problemas, tá bom? E ele também é o responsável pela desprodução de todo o material que foi utilizado durante as filmagens. Depois do diretor de produção, a gente tem um produtor de set ou platô. O platô, ele é o assistente do diretor de produção. É ele que abre o set de filmagem e fecha o set de filmagem. Tá? Então, ele participa das visitas técnicas à locação, ele cria um mapa da locação, né, para a equipe, ele que vai definir os espaços que a gente vai usar na locação, né? Onde é que fica o camarim, onde é que fica a sala de maquiagem, onde fica o banheiro do elenco, onde fica o banheiro da equipe técnica, onde é que a gente vai deixar a figuração, né? Ele vai dividindo esses espaços, ele cria um mapa, ele distribui esse mapa para a equipe de filmagem, tá bom? E ele também vai supervisionando a guarda, o transporte e o uso dos equipamentos no set de filmagem, tá? Então ele é o delegado do diretor de produção, tá? Vocês podem notar que a equipe de produção ela trabalha de uma maneira muito encadeada, tá? Então assim, o diretor de produção fica entre o set e a base, o platô fica sempre no set, o produtor executivo fica sempre na base, o diretor e o produtor fica sempre na base. Mas a informação ela é sempre transmitida numa hierarquia, né? Então, assim, o platô fica sabendo de alguma coisa, fala para o diretor de produção, o diretor de produção fala para o produtor executivo, o produtor executivo fala para o produtor, tá? A gente não tem uma quebra de hierarquia dentro da equipe de produção. A gente não tem um platô falando com o produtor, nunca. A gente tem sempre o platô falando com o seu imediato acima dele, né? E assim a gente trabalha porque fica mais organizado. É importante isso porque num set de filmagem é muito importante ter silêncio algumas vezes, né? É muito importante ter ordem. Então, se todo mundo pudesse falar com todo mundo, ia ser uma confusão danada, né? Quando a gente cria essas relações de hierarquia, a gente consegue que uma pessoa fale sempre com a outra e só com aquela pessoa. E com isso você consegue estruturar melhor a equipe e organizar melhor o trabalho da equipe, né? Muito bem, de maneira breve, a explicação é essa, né? De maneira muito resumida, a explicação é essa sobre a equipe de produção. Aqui tem um esquema, né, de como é a estrutura dessa equipe, né? A gente tem o produtor executivo, diretor de produção, platô, produtor de elenco e produtor de locação. Essa é a estrutura base de uma equipe de produção durante a pré-produção e a produção, tá? Quando a gente vai para pós-produção, não é mais assim. Quando a gente vai para pós, fica só o produtor e o produtor executivo, tá? Esses outros todos aqui
saem, desaparecem. Diretor de produção sai, platô sai, produtor de elenco sai, produtor de locação também sai, tá? A gente fica uma equipe muito, muito menor. E aí surgem outras pessoas. A gente pode ter um produtor de pós-produção. A gente pode ter um produtor de efeitos especiais. Aí vão surgir outras pessoas que vão se agregar e vão conversar com a equipe de produção. Certo? Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que foi explicado? Eu expliquei muito rápido, né? Assim, foi realmente um sobrevoo, tá? A ideia é, no curso, poder falar de maneira mais detida, com mais detalhes, né? Ou de uma maneira mais, até mais adequada, né? Porque aqui é tudo muito, muito rápido mesmo. Mas a ideia é essa, é dar um teaser, né? Um gosto do que é daquilo que vai ser ensinado e aprendido durante o curso. Vocês teriam alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre o que foi explicado? Nada? Sério mesmo? Será que eu expliquei bem, então? Porque geralmente tem dúvida, gente. Nada, nada, zero. Tá bom. Olha, então, e dúvidas sobre o curso, sobre questões práticas do curso também não? Também não? Tá legal. Bom, então, pessoal, eu vou fechar esse encontro de apresentação. Gostaria de agradecer a participação de cada uma, tá? Paloma, Renata, Matheus. Agradecer a apresentação de vocês, né? Nosso bate-papo aqui. E espero que vocês venham participar do curso, porque para mim vai ser um prazer dar aula para vocês, tá bom? Poder ajudar vocês a ingressar no mercado de trabalho, poder ajudar a tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, então eu desejo boa noite a todos e a todas. Um bom jantar, né? Você deve estar com fome também, eu pelo menos estou com um pouco de fome. E a gente, quem sabe, se vê no curso. Se não for dessa vez também, vocês podem se matricular outras vezes, porque normalmente, uma vez por semestre, a gente tem um curso de produção com a elaboração dos curtas, tá bom? A gente tem feito aqui na ABC uma vez por semestre, certo? Então, pessoal, agradeço aí a participação de vocês e desejo uma boa noite para todas, tá bom? Muito obrigado. Valeu.